Relatórios até então secretos mostraram como Israel foi impedido de atacar o coração do programa nuclear e convencional do Irã, em um momento de grandes apreensões em todo o Oriente Médio, enquanto os Estados Unidos estavam lidando com a ameaça crescente do terrorismo global. No início do conturbado ano de 2008, período em que os Estados Unidos estavam entrando na maior crise imobiliária da história, que culminou com a crise econômica de 2009. As tensões eram iguais na geopolítica e nos meios militares em todo o Oriente Médio, marcado pelas guerras no Iraque e no Afeganistão. Israel tinha todas as estratégias e planos de atacar o Irã sobre a mesa do alto escalão, e começou a manobrar suas forças em todo o país com exercícios e novos contingentes. O primeiro-ministro israelense na época, Ehud Olmert, estava ansioso para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos na época, George W. Bush, sabendo da certeza de que qualquer tentativa em explicar os planos de ataque por telefone poderia ser descriptografado ou vazado pelas próprias autoridades de ambos os lados ou por agentes externos. Ehud Olmert pensou seriamente no início de 2008 em realizar um grande ataque militar preciso contra as instalações nucleares do Irã. Mas quando e em qual oportunidade falar diretamente com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush? O tão aguardado dia veio em 9 de janeiro, quando o presidente Bush ouviu o primeiro-ministro israelense durante a visita americana a Jerusalém, para traçar novas metas e acordos entre as partes sobre a situação em todo o Oriente Médio e pela importância que Israel e Jordânia possuíam na época no combate ao terror. No entanto, Bush, categoricamente em tom ríspido, disse que não apoiaria a iniciativa de atacar o Irã em nenhuma maneira possível, com Bush deixando bem claro a Ehud Olmert que não esperava rever essa visão pelo resto de sua presidência novamente. Após o fracasso da tentativa, Mark Regev, então porta-voz do primeiro-ministro israelense, disse ao público na época que Israel preferia uma solução diplomática para a disputa sobre o programa nuclear do Irã, sem mencionar os planos de atacar o arquirrival com meios bélicos e tampouco a recusa grosseira do presidente Bush. Mas Mark Regev acrescentou no final das falas: todas as opções devem permanecer sobre a mesa. Meses depois, em setembro daquele ano, o primeiro-ministro Olmert apresentou sua renúncia, permanecendo como primeiro-ministro interino, enquanto uma investigação sob suspeita de corrupção estava a todo vapor contra o ministro. No entanto, antes de deixar o cargo, Olmert fez uma segunda tentativa, mesmo com Bush deixando bem claro que não desejaria mais ouvir aquele tipo de conversa. Aproveitando a viagem de Bush a Israel para o 60º aniversário da fundação do Estado, o primeiro-ministro novamente levantou a questão durante uma reunião individual de portas fechadas em 14 de maio, segundo as informações até então secretas da época. Bush tentava, sem sucesso, estabelecer um acordo de paz entre os palestinos de Gaza e os israelenses. Novas explosões e trocas de tiros irromperam na faixa de Gaza em maio daquele ano, e um ministro do gabinete israelense alegou que ganhou aprovação para expandir a atividade de assentamento na Cisjordânia, um desenvolvimento que poderia minar as negociações de paz com os palestinos. Olmert mais uma vez recebeu a reprova de George W. Bush, que não autorizou um ataque contra o Irã, com a posição inerte dos Estados Unidos até o final da administração Bush. De certa maneira, o governo de Olmert levantou a necessidade de impedir que o Irã obtivesse armas nucleares em todas as suas reuniões com líderes estrangeiros na época. Em 2008, Israel, considerado por muitos como o único país com arsenal atômico do Oriente Médio, acreditava que o Irã poderia ter uma bomba nuclear até 2010 e afirmava que uma arma nuclear iraniana ameaçaria a existência do Estado judeu. O Irã, por sua vez, o então quarto maior exportador de petróleo do mundo, negava estar buscando armas nucleares e dizia que o enriquecimento de urânio apoiava apenas ao uso na geração de energia para atender às demandas de sua economia. A decisão de Bush pareceu se basear em dois fatores, segundo as informações da época. Uma delas era a preocupação dos Estados Unidos com a retaliação iraniana,
que principalmente incluiria ataques a militares e outros funcionários dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, bem como a navios no Golfo. A outra era a ansiedade dos Estados Unidos de que Israel não conseguiria desativar as instalações nucleares do Irã em um único ataque, mesmo com dezenas de aeronaves, e que não conseguiria organizar uma série de ataques ao longo de vários dias sem correr o risco de uma guerra em grande escala. No entanto, apesar de nenhum ataque militar contra o Irã na época, os persas sofriam terríveis reviravoltas com o programa de mísseis e o programa nuclear, que em algum momento meio que se fundiram até os dias atuais. É ainda mais interessante observar que grande parte do fracasso se deveu ao alto grau de sabotagem feito pelo próprio Estados Unidos. Desde meados de 2000, a CIA sabotou o programa de mísseis do Irã. Todas as vezes que o país tentava realizar algum teste, falhava gravemente. Os atos de sabotagens aconteciam muito antes dos persas colocarem os foguetes e mísseis para serem testados nos pads de lançamentos. Os agentes secretos criavam empresas laranjas fornecedoras de infraestruturas frágeis e com defeitos para os sistemas persas, e as consequências eram claras. Os foguetes explodiam antes mesmo de sair do chão. Esse é o novo canal Analytics dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, e diferente do Área Militar, ainda não sofreu o strike do YouTube. Então visite o canal, se inscreva e ative as notificações.